O mundo pode ficar em paz quando todas as circunstâncias são convenientes, mas nós podemos ficar em paz quando nada está dando certo em nossa vida, porque nós temos um ajudador, temos alguém a quem podemos pedir para pegar nossos problemas e resolvê-los para nós. E eu vou te contar um segredo, você pode não saber disso, mas você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto tem um problema. E muitas pessoas não sabem disso, acham que são obrigadas a se preocupar com seus problemas. Mas o que você deve fazer é lançar seus cuidados em Deus e confiar que Ele está cuidando do seu problema e seguir em frente, viver a vida pela qual Jesus pagou um preço tão alto para que nós a tivéssemos. Deixo-lhes a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá, mas minha paz é especial, agora eu lhes deixo. Mas então, na amplificada, a versão clássica diz assim: então parem de se permitir ficar chateados e perturbados, parem de se permitir ter medo e intimidação. Então, Jesus faz a parte dele, agora precisamos fazer a nossa. Bem, eu não consigo evitar. Essa é uma desculpa que você tem que jogar fora hoje. Mas não posso evitar, é muito difícil. Mas. Sinto muito, mas você tem que se livrar dos seus mas. Amém? O tempo todo pensamos, eu sei que não deveria fazer isso, mas. Eu sei que eu não deveria fazer aquilo, mas. Eu sei que não deveria dizer isso, mas. E precisamos parar com tudo isso, porque nada do que Deus nos diz para fazer é muito difícil para fazermos. Nós só temos que realmente querer fazer. Quantos aqui realmente levam a sério o seu relacionamento com Deus? Veja, e eu espero que sim, porque senão é melhor ir embora agora. Porque eu não venho aqui só porque estou procurando algo para fazer. Eu realmente quero ver as pessoas terem o que Jesus morreu para que tivessem. Eu quero que você saiba que você é em Cristo. Tenha confiança, seja ousado, seja forte, que desfrute sua vida e tenha as coisas pelas quais Jesus morreu para que você tenha. Uma das coisas que Paulo disse e que eu realmente gosto, ele disse: eu vou me apossar das coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim. Eu amo esta afirmação. Eu vou prosseguir para tomar posse das coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para tomar posse de mim. Será que você está desfrutando das coisas pelas quais Jesus morreu para dar a você? Ele não morreu por nós para que pudéssemos ter uma vida miserável aqui e um dia irmos para o céu? Há muito mais no nascer de novo do que apenas um dia irmos para o céu. Isto é maravilhoso, eu acho que valeria a pena se não houvesse mais nada além disso. Mas João 10:10 é muito claro: o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês possam ter e desfrutar a vida e tê-la em abundância ao máximo, até que ela possa transbordar. E Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E justiça significa que você sabe pelo sangue de Cristo que foi justificado diante de Deus, que todos os seus pecados foram perdoados. Você não precisa viver culpado e condenado. E quando você sabe disso, pode ter paz. E quando tem paz, pode ter alegria. Então vamos trabalhar essas coisas hoje à noite juntos. É ajudar todos aqui a realmente progredir muito. Quando Dave e eu começamos nosso ministério, por 5 anos ensinei estudos bíblicos em casa. Esses foram meus primeiros anos e eu não sabia quase nada. E eu aprendi as coisas e as ensinava às pessoas que iam ao estudo bíblico. E eram cerca de 25 todas as terças-feiras em minha casa, e eu fui fiel a isso. E talvez eu estudasse mais do que estudo hoje, porque sei mais agora do que naquela época, mas então eu senti que eu deveria parar com esses estudos bíblicos e fui trabalhar numa igreja, uma nova igreja na minha cidade, e me pediram para começar um estudo bíblico para mulheres, o que eu fiz, e cresceu muito rápido e ficou muito grande, chegou a ter entre 400 a 500 mulheres por semana que iam àquela reunião. Mas então Deus começou a lidar comigo que Ele havia terminado com tudo aquilo. Obrigada, Senhor. E que agora eu deveria assumir o ministério de ir para o norte, sul, leste e oeste e pedir a Deus muitas confirmações, porque eu estava petrificada para sair. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha qualificações, não tinha ninguém para me ajudar, sabe? Só tinha Deus. E ninguém me conhecia no norte, sul, ou leste, oeste. Então eu meio que me senti como Abraão quando Deus disse: pegue sua tenda e vá embora. Mas ele não disse para onde ele ia.
Foi assim que me senti no dia em que saí do meu emprego. Eles não recolheram uma oferta e me deram uma quantia de dinheiro para eu começar meu ministério. Eu saí com uma calculadora e uma mesa amassada para ir para o norte, sul, leste e oeste. Então, eu só fiz a única coisa que eu sabia fazer. Morávamos em Santo Luz e ainda moramos lá. E começamos uma reunião uma vez por mês no norte de Santo Luz, leste de Santo Luz, oeste e sul de Santo Luz. Nós fomos para o norte, sul, leste e oeste. Eu fiz milhares de reuniões com 50 pessoas, 60, 70 pessoas. E cara, se ajuntasse 100 pessoas, eu achava que eu tinha morrido e ido para o céu. E assim, não despreze os dias dos pequenos começos. Se você for fiel, se quiser ser usado por Deus e for fiel, nesses pequenos primeiros anos de começo, eventualmente as coisas crescerão. Sempre leva mais tempo do que gostaríamos, mas para ser muito honesta, isto é bom, sabe? Porque as estrelas cadentes geralmente caem tão rápido quanto elas subiram. Você tem que ter tempo para aprender a crescer e passar por algumas coisas. Eu disse passar por algumas coisas, porque é assim que nós ganhamos experiência. Hebreus 5 diz que Jesus adquiriu experiência por meio das coisas que sofreu. E elas o equiparam para ele se tornar o autor e a fonte da nossa salvação. Eu amo isso. E vou citar de novo porque isso precisa ser repetido. Jesus aprendeu através das coisas que ele sofreu e ele adquiriu experiência. Quantos aqui têm algumas experiências? Bem, se conseguir não ser amargo sobre elas, então talvez Deus possa usá-las para ajudar outras pessoas. Você pode não ter um ministério como este aqui, mas todos temos um púlpito, pode ser a cerca do seu quintal, talvez sua mesa no trabalho, mas todos nós temos um púlpito. E se todo mundo que se diz cristão tão somente saísse pelo mundo e agisse como um, não apenas na igreja, mas lá no mundo, onde as pessoas estão procurando por Jesus, você pode ser o único Jesus que elas vão ver e você pode pregar sem nunca abrir a boca. E assim a experiência de Jesus o equipou e alguns de vocês não percebem isso agora porque estão passando por momentos difíceis, mas estão sendo equipados. Você está adquirindo o que precisa. Quantos aqui já pediram a Deus para te usar? Bem, queridos, aí está. Veja, nós cantamos assim: ó Deus, tudo entregarei. Sério, é mesmo? Ok, bem, experimente e veja o quão sério você é. Bem, vamos ofertar $10 a mais hoje. Não quero saber disso. Só queremos entregar as coisas que queremos entregar, mas Deus quer fazer uma obra muito profunda nas pessoas e isso é muito necessário nesse momento da história. O mundo, em geral, ele não nos respeita. E a razão pela qual não respeitam é porque muitas pessoas colocam algumas joias cristãs e vão à igreja e carregam suas Bíblias por aí, mas elas realmente não vivem esta vida lá fora no mundo onde as pessoas precisam vê-la. E quando começamos o nosso ministério no Norte, Sul, Leste, Oeste, Deus falou algo ao meu coração. E temos sido muito diligentes em tentar obedecer a isso agora, cerca de 40 anos depois, ou 47, eu acho que estou realmente no ministério há 47 anos. E ele disse: eu vou te dar 3 coisas e se as fizer eu abençoarei seu ministério. O que quer que faça, faça com excelência. Nós servimos a um Deus excelente e nós não podemos jamais ser desleixados de forma alguma. Se você vai fazer um trabalho, faça o melhor que você puder fazer. Amém? Seja sempre uma pessoa íntegra. Significa fazer o que você diz que vai fazer e depois fazer. Muitas pessoas hoje não cumprem sua palavra. Eu te ligo pra gente almoçar e você não pretende ligar de jeito nenhum. Você só quer se livrar delas. Agora sabe, o mundo ficou tão desleixado. E ele disse: mantenha a contenda fora de sua vida, do seu casamento, de sua casa e do seu ministério. Bem, por que isso seria importante? Bem, porque Deus trabalha onde existe paz e você verá, enquanto passamos por esta noite, que onde existe unidade, existe unção. E se você não sabe o que é a unção,
Meu filho tem 40 e poucos anos e ele disse: muitos da minha idade não sabem o que significa unção. Bem, é a presença e o poder de Deus em sua vida. É o que faz as coisas funcionarem. Eu posso ficar aqui e dizer todas as coisas certas, mas se não tivesse a unção na minha vida, todos ficariam tão entediados que seria patético. Porque algumas pessoas viriam de tão longe quanto alguns de vocês vieram e pagariam $15 pelo estacionamento só para ouvir uma mulher vir aqui e falar. Porque é a unção de Deus que quebra todas as amarras em nossas vidas. Se eu quiser ter esta unção na minha vida, se você quiser ter esta unção em sua vida, e o que quer que faça seja abençoado, então você tem que aprender a viver em paz e em concordância. Deixe-me dizer rapidamente, não precisamos concordar com todo mundo para vivermos em concordância. Você pode aprender a discordar de forma amigável. Você tem direito à sua opinião, mas nem sempre precisa dá-la. Vamos, eu quero dizer isso de novo. Você tem direito à sua opinião e eu devo respeitar o seu direito de ter sua própria opinião. Não somos todos iguais, temos personalidades diferentes, viemos de diferentes origens, pensamos de forma diferente, às vezes até sobre a mesma coisa. Mas Deus espera que convivamos bem. Temos que encontrar uma forma de conviver bem e isto só vai acontecer através da, prepare-se para a palavra, humildade. Bem, uma pessoa ficou um pouquinho feliz aqui. A humildade, de todas as virtudes cristãs, eu acho que é a mais difícil de se adquirir e a mais difícil de manter. Porque não há nada em nossa carne que queira se humilhar. Nós queremos ser os primeiros, estar no comando, estar certos, ter a última palavra, não queremos que nos digam o que fazer. Esse é o principal problema do mundo hoje em dia. As pessoas não querem, elas dizem assim, não venha me dizer o que fazer. Sabe, já houve até pessoas que vieram às reuniões aqui, como esta, e deixamos uma sessão bloqueada, para que os pastores possam se sentar, elas dizem, eu vou sentar onde eu quiser. Bem, pode ir embora, você não vai aprender nada aqui. Porque você não tem um coração aberto para aprender nada com essa atitude. Provérbios 14:30. Coração calmos e imperturbáveis. Agora veja só isso. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis são vida e saúde para o corpo. Saúde! Sabe quantas pessoas estão doentes só porque estão bravas? Ou quantas delas estão doentes só porque se preocupam o tempo todo? 85% de todas as doenças. A doença é real, mas a causa raiz dela é o estresse. E você pode tomar todas as pílulas que quiser, mas será como jogar aquele jogo do martelinho? Se você já viu um desses, você pode bater em um lugar e ele vai aparecer em outro lugar, sabe? Então, quero dizer, é importante para mim que você entenda isso hoje, que esta não é apenas uma mensagenzinha agradável que eu peguei e organizei para vir até Austin e pregar aqui, mas eu quero, pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, de alguma forma te convencer de que você tem que ter humildade o bastante para esperar em Deus pelas coisas e não tentar fazer tudo acontecer sozinho. E alguma vez vimos Jesus perder a paz? Não, ele era acusado de tantas coisas e ele nem mesmo respondia. Pense o que quiserem. Porque nós achamos que nós temos que tentar provar que estamos certos o tempo todo. Estar certo é altamente superestimado. Vamos confiar em Deus o bastante para ficar debaixo da poderosa mão dele e deixar que ele nos exalte no devido tempo. E tudo o que é preciso às vezes é apenas você calar sua boca. Oh, mas isso é tão difícil. Quando vem alguém e te acusa de alguma coisa, ou diz algo para você que não gosta, nós temos que nos defender. Temos que convencê-los de que nós não somos aquilo. Você pensou errado. Nós discutimos sobre tantas coisas que não faz sentido algum, sabe? Quando eu penso sobre as coisas que Dave e eu gostávamos de discutir, era tanta estupidez. Uma estupidez do tamanho dos asteroides. Quero dizer, eu me lembro de discutirmos sobre quem era o ator na TV.
Eu digo que Dave achava que todo mundo era o Henry Fonda. Não sei se você sabe quem ele era, ele já foi há muito tempo, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas isso me deixava tão brava. Esse não é o Henry Fonda. Sim é, não, não é, sim é, não, não é, não é. Você sempre acha que todo mundo é o Henry Fonda. Ele dizia, não diga essa palavra sempre, você sempre fala que eu sempre, e eu nem sempre. E ele ainda fala assim, sabe? Mas quantos concordam que nós discutimos sobre coisas estúpidas, não é? Isso não faz sentido, ou quando estamos indo para algum lugar e acho que ele deveria ir por outro caminho para chegarmos lá. E aí, isso se torna uma grande questão. Por que está indo por esse caminho? Por que não ficar quieto e deixá-lo ir pelo caminho que ele quiser? E quer saber? Nós só temos que deixar o homem dirigir. Apenas deixe-o dirigir e mantenha a sua paz. Amém? Os homens não querem que nós falemos nada com eles quando estão atrás do volante do carro. Eles não querem que falemos nada com eles. E agora, rapazes, vocês estão gostando de mim? Estou lhes ajudando? Vamos falar de algumas coisas para vocês mais tarde. Mas eu quero estabelecer essa base para você, como isso é besteira. O quão inútil isso é quando tem tantas coisas tão sérias acontecendo no mundo lá fora. E quando Deus precisa tão desesperadamente de nós para representá-lo da forma que as pessoas irão respeitá-lo e não poderão negá-lo. As pessoas podem discutir com você sobre milhares de coisas, mas se você conseguir andar pelo mundo e apenas andar em amor, uau! Jesus não disse um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei? Bem, a humildade é necessária para que possamos viver em paz. Jesus ama um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 13 e 4. Não seja o vosso adorno meramente externo com elaborados laços nos cabelos, o uso de joias ou roupas finas. Não significa que não podemos usar joias, roupas finas ou arrumar o cabelo. O que ele diz é que gastamos muito tempo com o lado de fora, tentando impressionar os outros. Agora, senhora, só digo isso no espírito de amor, então ouçam assim. Se nós gastarmos o mesmo tempo nos preparando espiritualmente, quando nós tentamos nos arrumar, quando nós vamos sair, preciso terminar? Sabe, não pareço linda assim quando me levanto? Tive que trabalhar um tempão para ficar assim? E por outro lado, há pessoas que você olha para elas e você pensa, você não se olhou no espelho esta manhã? Mas tudo faz parte de como nós vamos representar Deus e vamos viver.